Olá, pessoal. Bom dia a todos vocês. Que a graça, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa alcançar sua vida, seu lar, aí onde você está ou aonde você estiver. Mais uma vez, pela graça de Deus, estamos aqui para compartilhar com vocês uma palavra, uma meditação, uma reflexão sobre a palavra de Deus. Vamos continuar o estudo sobre a apostasia, sobre o anticristo, que nós começamos há dias atrás, o homem do pecado, o filho da perdição, que a Bíblia chama de a operação do erro, a operação do engano. Queridos, como nós vimos há alguns dias atrás, a apostasia e a manifestação do anticristo os sinais que precedem a vinda de Jesus Cristo. E a pergunta que vem a nós estamos vivendo o cumprimento desses sinais? Estamos vendo, constatando a apostasia na vida da igreja, na vida do povo de Deus? Estamos já percebendo, constatando a manifestação do anticristo? A Bíblia diz que ele só vai se manifestar totalmente quando a igreja for tirada da terra. Aí ele vai se manifestar totalmente, mas a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que na sua época já havia sinais da existência do anticristo, da manifestação dele. Então, desde a época de Cristo, desde a época dos apóstolos, já o anticristo, o espírito de engano, o espírito do erro, já estava em ação. E nos nossos dias? A apostasia. A apostasia é a primeira coisa, vem antes ou vem junto com a manifestação do anticristo. E a pergunta já podemos vislumbrar, ver em nossos dias a manifestação da apostasia e da manifestação do anticristo? Já é possível ver? O que é apostasia? Hoje nós vamos nos deter sobre apostasia. Na lição primeira, anterior, a gente viu assim, de maneira superficial sobre o aparecimento do anticristo. O apóstolo Paulo escreveu lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2 em diante, capítulo 2, versículo 1 em diante, ele escreveu sobre a apostasia e o aparecimento do anticristo, e ele adverte a igreja, e nós fazemos parte da igreja, sobre como seriam as características do anticristo e da apostasia. Meus queridos, não só ele, o apóstolo Pedro escreve sobre a apostasia, Jesus falou sobre a apostasia, Judas fala sobre a apostasia e assim por diante. Mas, na semana passada, nós vimos que uma operação, o anticristo, o aparecimento da apostasia e do anticristo será ou seria uma operação do erro. Não é uma coisa isolada em alguns lugares, não, é uma operação mundial, satânica, de erro, de engano, para enganar as pessoas, enganar até mesmo o povo de Deus. Jesus falou que essa operação seria tão grandiosa e tão poderosa que, se possível fosse, enganaria até os escolhidos, até o povo de Deus. Então, é uma coisa grandiosa, assustadora, abrangente, mundial. E a Bíblia diz que, fazendo sinais e prodígios, que, se for possível, engana até os escolhidos.
é uma manifestação de Satanás usando pessoas com grande poder, milagres e prodígios, que, se possível, enganaria até os escolhidos. Portanto, é algo muito sério que nós, como cristãos, como Igreja de Jesus, precisamos prestar atenção e vigiar, como o Senhor falou. Então, queridos, na semana passada nós falamos sobre isso na última ministração, sobre a apostasia e o anticristo, que é uma operação. É uma operação. Você sabe que uma operação de guerra é uma montagem das forças de segurança, usando toda a tecnologia, todo o contingente humano necessário para fazer frente a essa ação, para ter êxito nessa ação. A mesma coisa uma ação policial, a mesma coisa uma operação médica para salvar um paciente. É reunido ali médicos, enfermeiros e aparelhos, tudo que for preciso para poder assegurar com segurança uma ação de salvamento, no caso da medicina, ou no caso do exército, uma ação de defesa, ou no caso da polícia, uma ação de defesa do território ou daquele local. Então a Bíblia diz que a apostasia que viria nos fins dos tempos e a operação do erro e o anticristo seria uma operação do erro. É algo grandioso, mundial, em todo o mundo, e de uma força tal que, se fosse possível, que for possível, enganaria até os escolhidos de Deus. Mas, queridos, falamos isso na semana passada e vamos voltar ainda sobre isso, mas hoje eu quero chamar a sua atenção para a primeira coisa, que é a apostasia. Você sabe o que é apostasia? Antes do anticristo vir, primeiro vem a apostasia, porque você não consegue colocar uma crença nova numa pessoa, numa comunidade, numa igreja, em um povo. Você não consegue colocar uma ideia nova, uma filosofia nova, uma crença nova, se você não arrancar as crenças antigas. Então, o que é a apostasia? Uma ação diabólica para arrancar Deus, sua palavra, seus princípios do coração do ser humano, fazer uma limpeza, limpar a vida da pessoa para que possa ser implantado o engano, a mentira, a doutrina satânica. Então, antes da manifestação e da operação do anticristo, vem a apostasia, o desvio de Deus, o esfriamento da fé, o desvio de Deus, o abandono de Deus, o abandono da palavra de Deus, o abandono da fé em Cristo, para que, ao estar o ser humano vazio de Deus, vazio da palavra de Deus, esvaziado da verdade, esvaziado de tudo que é de Deus, o inimigo, Satanás, possa implantar a sua operação do erro, o seu engano. Mas, queridos, então, o que é apostasia? Apostasia é abandono, renúncia de uma fé, de uma crença em uma religião ou em Deus. É o afastamento total e definitivo da fé em Deus, da fé na palavra de Deus e da fé nos princípios e preceitos de Deus. Então, apostasia é isso: abandono, renúncia, negação da fé em Deus, em sua palavra, em suas verdades, em seus princípios. É abandono, é renúncia, é negação. A pessoa abandona, renuncia, decide não querer mais, não crer mais, não aceitar mais Deus e sua palavra. Ele começa esfriando na sua fé, chega ao ponto de abandonar e depois renunciar, tomar a decisão deliberada e consciente de renunciar a Deus, sua palavra, suas verdades e seus princípios. Queridos, será que nós estamos vivendo isso no mundo de hoje?
Numa próxima meditação vou falar sobre as cartas às 7 igrejas, que representa a mensagem de Jesus Cristo à igreja, a sua igreja na terra. E são 7 fases, lá do Apocalipse 2 e 3, e a gente vai estar falando sobre a apostasia que o Senhor demonstra ali. Ali o Senhor mostra a apostasia da igreja, o que ia acontecer com a igreja no tempo do fim. Mas hoje, a gente quer fazer uma reflexão de introdução, já sabendo que a apostasia é abandono da fé, esfriamento da fé, renúncia da fé em Deus, em Sua palavra, em Suas verdades. E o apóstolo, eu até quero citar e ler com você esse texto do apóstolo Judas, que ele diz, Judas capítulo 1, que ele diz que é preciso batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. O apóstolo Judas fala isso, que ele diz, estou exortando vocês de maneira forte, de maneira veemente, porque é preciso batalhar, lutar pela fé que uma vez foi entregue aos santos, porque está sendo introduzido no meio da igreja aqueles que convertem em dissolução a graça de Deus, a salvação em Cristo, o Evangelho de Deus. Convertem em dissolução. Então, queridos, se é preciso batalhar pela fé verdadeira, porque se abandonarmos a verdadeira, estaremos irremediavelmente perdidos. Que fé verdadeira é essa que podemos e que corremos o risco de abandonar? E eu chamo você para algumas reflexões. Primeiro, será que a igreja cristã atual se mantém fiel a Deus, à sua palavra e aos seus preceitos? Se mantém fiel aos princípios do Evangelho? Será que a igreja atual, a igreja de Cristo, incluindo aquela que eu e você faz parte, que é uma mini igreja, uma célula, a igreja de Cristo é única. Jesus só tem uma igreja, universal, invisível, no mundo inteiro. É o grupo de filhos e filhas de Deus que anda com Cristo, que aceitou a Cristo, entregou a vida a Cristo, obedece sua palavra e segue seus ensinos. A pergunta é, será que a igreja, o povo de Deus atual, se mantém fiel a Deus, sua palavra, seus princípios, se mantém fiel ao Evangelho, o poder de Deus, que salva e transforma? O Evangelho é, como diz o apóstolo Paulo, tem sido para você e na sua igreja, tem sido o poder de Deus, como Paulo disse lá em Romanos, não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Para você e para a sua igreja, o Evangelho é o poder de Deus? O que esse poder tem feito na sua vida? Ele gerou em você uma nova criatura? Gerou em você um filho e uma filha de Deus? Continua transformando a sua vida, mudando a sua vida a cada dia? Ou será que estamos nos desviando, abandonando, renunciando à fé no verdadeiro Evangelho de Cristo e na sua palavra? Primeira pergunta. Segunda, será que o povo que se diz cristão, que professa o nome de Deus, o nome de Cristo, professa o Espírito Santo, realmente nasceram de novo? São novas criaturas? Foram e estão sendo transformados pela ação da palavra de Deus e do Espírito Santo? Será que estamos sendo verdadeiramente luz do mundo e sal da terra? Você ainda acredita que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus que gera uma nova criatura e a transforma a cada dia na imagem e semelhança de Deus? Você acredita na integridade e na imutabilidade da palavra de Deus? Ou para você a Bíblia é um livro ultrapassado
que precisa ser reescrito, reinterpretado, pois, como diz muitos, que várias partes da Bíblia não se aplicam mais, porque não se adapta mais ao mundo moderno. A sua igreja, você e a sua igreja acredita na imutabilidade da palavra de Deus, que a palavra de Deus de Gênesis, Apocalipse, ela é imutável? Ou será que já estamos no grupo daqueles que acham que a Bíblia é ultrapassada, precisa ser reescrita, precisa ser reinterpretada, não pode ser aplicada e praticada do jeito que ela está escrita, porque ela não se adapta mais ao mundo moderno? Mais uma coisa, você lê, e a sua igreja também lê e ensina e procura praticar os ensinos das Sagradas Escrituras, ou você e sua igreja, seu pastor, escolhe somente os textos que agrada a você, que agrada as pessoas da igreja, os textos que nos são convenientes, rejeitando e desprezando os demais textos que são contrários ao nosso modo de pensar, contrários ao nosso modo de viver e contrários ao modo de pensar e viver do mundo moderno. Outra coisa, você, eu, a igreja, lê e valoriza somente os textos da Bíblia que falam de bênção, que falam de mensagens que você as considera positiva e despreza e descarta os textos da Bíblia que trata das mensagens mais duras, que coloca as condições e exigências, para que possamos receber as bênçãos de Deus, a começar pela bênção da salvação. Como tem sido? Nós e a igreja onde nós congregamos, a gente lê e acolhe só os textos que falam de bênção, que prega mensagens que nós consideramos positivas, mensagens que tratam de coisas boas, de bênçãos, e desprezamos os textos que não nos agradam, dos textos que são contrários ao nosso modo de pensar, de viver, de agir, ao modo de pensar do mundo. Queridos, nós e a igreja onde nós estamos vivendo, congregando, fazemos parte do rol daqueles que acreditam que a fé na graça de Deus e que não depende de obras. Você e a sua igreja estão no rol daqueles que acreditam que a salvação em Cristo é somente pela fé, não depende de obras? E daí pode-se viver da maneira que se entender, da maneira que achamos correta, da maneira que bem entendemos, vivemos do mundo que bem achamos que deve ser, que está correto, vivemos do modo que o mundo vive, sem observância e prática da integralidade da palavra de Deus? Você acredita, e a sua igreja acredita, na segunda volta de Cristo para levar a sua igreja para o céu e para condenar no inferno todos aqueles que rejeitaram e rejeitam e desprezam a Deus, sua palavra, e decidiram viver no pecado, fazendo a vontade da carne, fazendo a vontade do mundo e de Satanás? Você acredita na segunda volta de Cristo para buscar e levar para o céu a igreja e condenar ao inferno aqueles que rejeitam a Deus, abandonam a sua palavra, viram as costas para a palavra de Deus e vivem no pecado, longe de Deus? Você acredita que Jesus volta para fazer isso? Você acredita que o povo e a sua igreja, acredita que o povo, a igreja que Cristo vem buscar, é um povo santo, zeloso
de boas obras, como diz Tito, o apóstolo Paulo escrevendo a Tito, ele fala assim para Tito: Tito, seja exemplo de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, mostra gravidade, mostra sinceridade, linguagem sã, irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta aos servos que sejam sujeitos aos senhores, não defraudando ninguém, roubando ninguém, antes mostrando lealdade, toda lealdade e toda obediência à doutrina de Deus, nosso Senhor. Por quê? Porque a graça salvadora de Deus se manifestou a todos os homens. A graça salvadora, essa que muitos dizem que é só a graça e não precisa fazer mais nada, a graça salvadora de Deus, o apóstolo Paulo está dizendo, se manifestou a todos os homens, ensinando-nos que renunciando à impiedade, às concupiscências mundanas, ou seja, ao pecado, vivamos neste século de maneira sóbria, justa e piamente santa, né? Aguardando o aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade, para nos remir, purificar de toda iniquidade, e mais ainda, e purificar para si um povo especial, zeloso e de boas obras. Esse é o povo que Jesus vem buscar. Essa é a igreja. Um povo santo, zeloso, de boas obras. Está aí. Um dos textos falando que salvação também, a graça de Deus também envolve boas obras. Como é que eu digo que fui salvo por Cristo do pecado, arrancado do pecado, do reino das trevas, e continuo vivendo no pecado? Como? Está aí. Cristo vem buscar um povo santo, zeloso, de boas obras. Você acredita que Jesus Cristo deu sua vida e se entregou pela igreja para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a Ele mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, ruga, mas santa, irrepreensível, como está escrito em Efésios 5, 25 a 27? Você acredita? Sua igreja, seu pastor acredita, ensina para você e prega para você que Cristo deu a sua vida, se entregou para santificar a sua igreja, o seu povo. E santificar de que forma? Lavando-a com a lavagem, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. O que lava o cristão é a palavra de Deus e a ação do Espírito Santo. Agora, se a gente escolhe textos, só pega a parte da Bíblia que nos agrada e deixa o resto, como é que a gente vai se lavar? Como é que nós vamos ser purificados, queridos? Então você e a sua igreja acredita, prega e vive a palavra de Deus, incluindo essa de que Cristo deu a sua vida na cruz do Calvário, se entregou para purificar a sua igreja com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a Ele mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Essa é a igreja que Jesus vem buscar. Essa é a igreja que Jesus vem buscar. Você e a sua igreja acredita na palavra de Jesus Cristo, lá em Mateus 7, 13 a 14, onde ele disse que existe 2 caminhos e 2 portas, sendo uma porta estreita que conduz à vida eterna e outra larga, espaçosa, que conduz à condenação eterna, e que muitos são os que procuram a porta larga e o caminho espaçoso, e poucos são que procuram a porta estreita que conduz à vida. E lá ele diz que é nós que decidimos
eu e você que escolhemos qual porta nós queremos entrar e qual caminho nós queremos seguir. Se a porta estreita e o caminho estreito, ou se a porta larga e o caminho largo. A estreita e apertada conduz à vida eterna, a larga, espaçosa, fácil de caminhar, conduz ao inferno e à condenação eterna. Mas eu e você é que decidimos qual porta queremos entrar e qual caminho queremos seguir. Você e sua igreja, acredita nessa palavra? Está procurando entrar pela porta estreita e pelo caminho estreito, ou já estão misturando e tem um pouco de porta estreita e um pouco de porta larga, caminho estreito e caminho largo? Saiba que com Deus não tem mistura, ou é porta estreita, ou então vamos automaticamente estar na larga, ou caminho estreito, ou vamos estar no caminho largo, que conduz à perdição. Meus queridos, eu e você, e sua igreja, e nossas igrejas, acreditamos na palavra de Cristo, no mesmo texto de Mateus 7, ele falou dos dois caminhos, no versículo 13 e 14. Depois, logo em seguida, ele nos exorta para a gente tomar cuidado com os falsos profetas que vêm vestidos de ovelha, mas são lobos devoradores e que entram dentro da igreja para enganar e devorar e destruir o povo de Deus. Você e sua igreja acreditam nessa mensagem? Estão tomando cuidado? Estão acautelando, que é ter cautela, ter prudência, vigiar, para que o engano não entre na sua vida e na sua igreja? Sua igreja, seu pastor e você estão se preocupando com isso? Tomando cuidado para que o falso, o engano, a doutrina de Satanás não entre na sua vida e na sua igreja? A Bíblia diz, Jesus disse que no fim dos tempos ia surgir muitos e muitos lobos vestidos de ovelha. Você olha, parece ovelha. Quando você olha para o testemunho e para o fruto, para o modo de viver, você vai ver que é lobo. E Jesus fala como é que a gente conhece eles. Mateus 7, 15 a 23, ele disse: acautelai dos falsos profetas, vem até vós como vestido de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos vocês os conhecereis, porque porventura colhe-se uva de espinho ou colhe-se figo de abrolho? Não se colhe uva de espinheiro. Uva produz uva e espinho vai produzir espinho. Laranja azeda vai produzir sempre laranja azeda. Limão vai produzir limão e laranja boa vai produzir laranja boa. Então Jesus falou sobre isso, que a gente olhasse para os frutos, para o modo de viver. Olha para o modo de viver daqueles que estão ensinando você, daqueles que estão pregando o Evangelho, daqueles que você está assistindo, ou na sua igreja, ou na internet. Um monte de gente na internet, nas redes sociais, falando do Evangelho, mas procura ver a vida, os frutos. Jesus diz que os falsos a gente identifica pelos frutos, o modo que estão vivendo. O modo que estão vivendo. E daí o Senhor diz assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas o que faz a vontade de meu Pai. Não é quem fala de Deus, prega o Evangelho, não é assim. É quem faz a vontade. A vontade de Deus está onde? Na Bíblia, quem pratica a Bíblia. E aí ele fala assim, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? No Teu nome não expulsamos demônio? No Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E daí o Senhor vai dizer abertamente, apartai-vos de mim que praticais a iniquidade, porque eu nunca conheci você, eu não conheço você. Se você vive no pecado, eu não te conheço. Você pode profetizar, você pode aparentar que está cheio de Deus, você pode rolar no chão, pular, você pode dançar, você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer. Ah, mas eu expulsei demônio, expulsou. Ah, eu fiz maravilha, fez. Primeiro é preciso saber que Satanás também usa
pessoas para fazer maravilhas, o engano. E o apóstolo Paulo fala que ia fazer engano, se fosse possível, enganar até os escolhidos. Primeira coisa, Satanás também faz maravilha e Satanás também expulsa Satanás. Para enganar. Mas também tem gente que pode ser usado por Deus para fazer milagres e maravilha, que nunca conheceu Deus, vivendo no pecado, também pode. Porque os dons de Deus são dados para quem quer, para quem crê. E muitos crê e buscam os dons e o poder de Deus. E até possuem os dons e o poder de Deus. Mas vivem no pecado e caminham para a perdição. E se você seguir a eles com o mesmo estilo de vida, você caminha para o inferno junto com ele. Meus queridos, concluindo, caminhando para o final. Você, sua igreja, acredita que a palavra de Deus é a única rocha firme e segura em que podemos construir a nossa casa espiritual? E por isso está procurando praticar dia a dia a palavra de Deus, para não somente ouvir, mas praticar a palavra de Deus, toda a palavra de Deus, não um pedaço dela, para que possa estar preparado para enfrentar as tempestades e os vendavais da vida? Ou você está construindo a sua casa espiritual fora da palavra de Deus, na areia movediça desse mundo? Onde você está construindo a sua casa espiritual? Onde? Na palavra de Deus? A rocha firme e segura? Ou na areia movediça desse mundo? Vamos ver o texto? Depois que Jesus falou da porta estreita, depois que ele falou dos falsos profetas para a gente tomar cuidado, ele fala onde a gente precisa construir a nossa casa espiritual, na sua palavra, na rocha. Olha o texto de Mateus 7, 24 a 27. Pois todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateram contra aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. O homem prudente constrói a casa sobre a rocha, e a rocha é a palavra de Deus. Ele diz, aquele que ouve a minha palavra e pratica, constrói a casa sobre a rocha. Não é só quem ouve, é quem ouve e pratica. E não só uma parte da Bíblia, toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse. Quem está construindo, olhando para a palavra e vivendo toda a palavra de Deus, está construindo a sua vida sobre a rocha. E o que constrói a vida sobre a rocha, a casa espiritual sobre a rocha, o que vai acontecer? Vai soprar as tempestades, vai vir os rios, as enchentes, vai vir os ventos, os vendavais, e vai combater contra você, mas não vai derrubar, porque sua vida está firmada sobre a rocha, que é a palavra de Deus. Mas quem ouve a palavra e não pratica, Jesus diz que é como o homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia, desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateram sobre aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Quem não vive a palavra de Deus, a integridade da palavra de Deus, quem não pratica a integridade da palavra de Deus a cada dia, está construindo a sua casa espiritual sobre a areia, e os ventos e as tempestades vão soprar. As correntes e inundações desse mundo estão soprando, e vai combater contra a sua casa, e vai destruir, e vai ser grave, terrível a sua queda, como Jesus disse, que vai ser grande a queda. Vai ser grande a queda da casa construída na areia. Meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você está construindo a sua vida espiritual sobre o quê? Será que a apostasia não tem batido na sua porta? Você está fazendo tudo isso que eu chamei sua atenção aqui de manhã, que Deus chamou nossa atenção aqui de manhã, você pode responder positivamente ou negativamente a essas perguntas. Qual a sua resposta?
Onde você está construindo a sua casa espiritual? Na rocha da palavra de Deus ou na areia? A igreja onde você está indo congregar está ensinando você a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, sem distorcer ela? Está ensinando para você que existe a porta estreita e o caminho estreito que conduz à vida eterna, e o caminho largo e a porta larga, que se pode viver de qualquer maneira, mas que conduz ao inferno, à condenação eterna? Estão falando da vinda de Cristo e que Ele volta a buscar uma igreja santa, irrepreensível, zelosa, zelosa e praticante de boas obras? Ou você está numa igreja que não exige obras, basta crer e pode viver do jeito que está? Onde você está construindo a sua vida espiritual? Onde? De que forma? Pense nisso, responda para você mesmo agora. E você pode mudar isso agora. Você pode, a partir desse momento, tomar uma decisão e dizer, da agora em diante, eu vou construir a minha vida sob a palavra de Deus. Se eu estou num lugar onde não estão me ensinando a verdade, a integralidade da palavra de Deus, saia de lá, procure um lugar onde se prega a Bíblia integralmente, se ensina a Bíblia totalmente, leia a Bíblia totalmente na sua casa, totalmente. Não pegue só os textos que interessa, que fala de bênção. Pega todos os textos da Bíblia. Deixe o Espírito Santo falar com você. Deixe o Espírito Santo revelar a Bíblia a você. Deixe o Espírito Santo de Deus falar com você. Deixe o Espírito Santo mudar a sua vida. Deixe o Espírito Santo trabalhar no seu coração. Gerar cada dia um novo homem ou nova mulher. Deixe o Espírito Santo libertar você do pecado. Abra o seu coração. Nesta manhã, o Senhor está dizendo para você e para mim, nesta manhã, lá o texto de Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ouça a voz do Espírito Santo nesta manhã, abra a sua vida para Deus, para a verdade da palavra de Deus, para a palavra, para o Espírito Santo, para Jesus. Deixa Ele entrar e mudar a sua vida, mudar a sua história, mudar a sua família. Em nome de Jesus, faça isso. Nesta manhã, eu quero orar por você e com você. Feche seus olhos aí. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado por esta palavra. Obrigado por essa mensagem que o Senhor traz ao nosso coração sobre o perigo da apostasia e do que é apostasia. Começamos a estudar algumas coisas sobre o que é apostasia. Senhor, que cada filho e filha tua e teu nesta manhã possa ter sido confrontado com a tua palavra e que possamos tomar decisão de voltar para o Senhor, para a sua palavra, para as suas verdades, e de permitir, abrir o nosso coração e permitir que o Senhor mude a nossa vida, que o Senhor transforme a nossa vida, que o Senhor continue a gerar em nós uma nova criatura, a imagem de Cristo, a imagem de Deus, em nome de Jesus. Senhor, brilhe a tua luz. Senhor, traz o teu sal, traz o teu sal, traz a tua luz para nossas vidas, para que possamos ser luz do mundo e sal da terra, em nome de Jesus. Queridos, Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua família. Que Deus dê a você uma ótima semana e feliz Páscoa. Hoje é domingo, que se comemora a Semana Santa, o nascimento de Cristo, aliás, a morte de Cristo na sexta-feira e a sua ressurreição no domingo, e que a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, possa estar fazendo um efeito tremendo na sua vida, possa estar mudando a sua vida, que você tenha sepultado o velho homem e ressuscitado com Cristo, uma nova criatura, que você possa ter se identificado com Cristo e você possa estar vivendo essa nova criatura ressurreta, assim como Cristo ressuscitou dos mortos e agora vive para todo sempre, que você possa estar vivendo uma nova vida com Deus pelo poder da ressurreição, pelo poder do Senhor, pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Deus abençoe você e até uma próxima oportunidade. Amém?